Bom dia a todos, senhores vereadores, público presente, sociedade civil organizada, parte de interesse e imprensa. Esta reunião é referente à apresentação do Plano de Ação de Mobilidade Urbana com orçamentos e implantações a serem feitas, sendo o resultado das 3 últimas audiências públicas realizadas pela Secretaria de Segurança, Trânsito e Patrimônio junto à comunidade tubaronense. Em nome de Deus, declaro aberta essa reunião. Convido o prefeito Jairo Cascais, está aqui à mesa, o secretário de Segurança e Trânsito, para fazer parte da mesa, Charles Conceição, o secretário Evandro, gerente, né? Gerente Charles Conceição, o secretário Evandro Almeida, fazer parte da mesa. Então, convido já o secretário Evandro Almeida para fazer seu pronunciamento de abertura. Quero cumprimentar o prefeito municipal, Jairo Cascais, presidente da Câmara, Denis, cumprimento a todos os vereadores e a todos os funcionários da casa que estão presentes aqui nesta manhã. Vou ser breve. Nós hoje estamos apresentando aos senhores a quinta etapa do Plano de Mobilidade, onde vai ser apresentado nessa manhã aos senhores vereadores, ao prefeito, e às 19 horas a audiência pública, que é a nossa terceira audiência pública, de fato, que vai ser apresentada na sede da Amurel. Então, nós estamos com o Ricardo, da empresa Tecnotran, que vai estar apresentando, né, todos os levantamentos aos senhores. E, após a audiência pública desta noite, nós queremos, aí, até meados do mês de abril, estar encaminhando para essa casa a minuta do projeto de lei, para que os senhores possam estar analisando e aprovando, para que a gente possa ter, de fato, em Tubarão, né, o nosso plano de mobilidade, que há tempos nós estamos em busca para que a gente possa pôr em prática no nosso município. Agradeço a presença e a participação de todos e devolvo a palavra ao presidente. Meados de abril. Obrigado, secretário Evandro Almeida. Agora passo a palavra aqui para o nosso prefeito Jairo Cascais, para as suas considerações. Eu quero, inicialmente, cumprimentar o presidente, né? Aqui representando o primeiro vice-presidente, né? Nosso Denis Matiola, representando o presidente Gelson Bento também. Cumprimentar os vereadores que estão presentes, o vereador Nilton Campos, o vereador José Luiz Tancredo, o vereador Tesma, né? Felipe Tesma. Cumprimentar também os assessores dos vereadores que não puderam estar presentes aqui, mas os assessores estão representando os vereadores, né? Cumprimentar o nosso secretário de Segurança e também o nosso gerente de Segurança, a todos que estão acompanhando, né? E dizer que é muito importante esse momento para apresentar para os vereadores, depois de uma etapa de discussão, várias etapas de audiência pública, e hoje se culmina com outra audiência pública à noite, então é muito importante esse momento, esse ato. E desde já eu cumprimento toda a nossa equipe pelos encaminhamentos e pela construção até aqui. Era isso, tenhamos um bom debate, uma boa discussão. Obrigado, prefeito. Convido, então, o senhor Ricardo Ladeira, representante da empresa Tecnotran, para fazer sua explanação a respeito do plano de mobilidade urbana aqui de Tubarão. Bom dia a todos, senhor prefeito, seus vereadores. Nós estamos, então, como foi falado, na verdade, essa é a terceira audiência de fato, contando que a quarta, porque teve muito de abertura, que foi mais de lançamento e tudo, né? Nós já tivemos a oportunidade, já em 2 vezes, de estar aqui, né, nesse mesmo plenário, fazendo uma discussão lá no início ainda, né, do que era a ideia do plano, de como que seria construído, como foi feito, e agora, depois de 2 anos, estamos voltando aqui, né,
deve ter sido abril ou maio de 2022, acho que foi maio de 22, e aqui praticamente 2 anos depois estamos aqui com um produto final, então, que é o plano. Lembrando que o plano, né, ele, além de ser uma obrigação legal, né, prevista na Lei de Diretriz da Mobilidade, na Lei Federal, vinculando inclusive o acesso a qualquer financiamento público federal, ou da Caixa, ou até mesmo de emendas parlamentares do governo federal, a existência e a obrigatoriedade dos municípios com mais de 20 mil habitantes ou participantes de uma região metropolitana de terem seus planos de mobilidade aprovados. Esse prazo veio sendo postergado, e no caso de Tubarão, o prazo final seria abril de 2025. É o prazo para estar com todo o plano homologado, a partir do qual não vai ter mais acesso, né? Não teria acesso a nada. Agora, mais do que essa obrigação legal, é a oportunidade, né? Eu já falei isso aqui da outra vez, de que a cidade pense, né, e discuta o que ela precisa fazer nos próximos 10 anos. É um plano de intenções, um plano de diretrizes, um plano de objetivos, né, que vão ser feitos e de como que isso vai ser implantado na cidade ao longo dos próximos 10 anos. Então, hoje, né, a ideia de apresentar aqui rapidinho são as atividades que foram desenvolvidas, fazer um breve resumo, como que a gente hierarquizou as propostas em curto, médio e longo prazo, e esse cronograma de execução, uma estimativa de investimento, quanto que vai custar, porque eu acho que principalmente para essa casa é muito importante, né, saber quanto que custa esse plano, o que é que nós estamos falando, qual é o montante, e falar um pouco de indicadores de desempenho e um pouco da minuta de lei, dar uma apresentada aqui dessa primeira versão da minuta, que ainda vai ser melhor trabalhada, né, como o Hernando falou, para que no mês que vem possa ser entregue, então, formalmente na Câmara aqui. Então, lembrando lá, né, que a gente fez, então, um diagnóstico, né, primeiro, foi uma leitura técnica de dados secundários, pesquisas, inventários, contribuições da população, oficinas, pesquisas, tudo isso. A partir daí, a gente construiu um prognóstico, que é o que vai estar acontecendo nos próximos 10 anos, se nada for feito, em termos de crescimento do trânsito, crescimento do transporte coletivo, as demandas, né? Simulou isso através de técnicas e softwares existentes, e, a partir daí, fez propostas, então, baseadas nesses problemas identificados nos cenários, no plano de gestão da demanda, e em simular essas questões. Então, a gente fez uma série de pesquisas em campo, a principal delas, uma pesquisa OD domiciliar, onde fomos na casa das pessoas, perguntar como que as pessoas se deslocam, por que elas se deslocam, qual o motivo da viagem, que tipo de meio que ela usa e para onde que ela vai todos os dias, todas as viagens que ela faz num dia. Uma amostra suficiente para garantir um nível de 95% de confiabilidade no resultado final. Então, eu falei. Feito isso, então, esse trabalho levantado, a gente chegou nessas diretrizes, que já foi discutido na audiência anterior, né? Nessas diretrizes gerais aqui, ó. Por que seriam essas diretrizes, então? Promover o desenvolvimento de novas centralidades, onde haja concentração mais expressiva de comércio e prestação de serviços, diversificar o uso nas diferentes regiões da cidade, estimular a ocupação dos vazios urbanos em áreas providas de infraestrutura, né, e não só sair largando a cidade, conter o espraiamento urbano, sobretudo o espraiamento resultante da ocupação eixo de rodovia, e aperfeiçoar a gestão municipal com ferramentas adequadas. Sem uma gestão, a gente não consegue avançar e construir. Em termos de diretrizes específicas da mobilidade, né, a gente teria, né, buscar fontes externas ao sistema de transporte para financiamento e subsídio do sistema de transporte coletivo e dos outros modos de transporte, principalmente a pé e bicicleta, né, estimular a migração do uso do veículo individual motorizado para o transporte coletivo e para o transporte e para os modos de transporte ativo, estimular o uso do sistema de transporte coletivo para toda a população, melhorar a condição geral de caminhamento de pedestre, de modo a estimular o deslocamento de curta distância, potencializar o uso da bicicleta, promover a regulamentação do deslocamento de cargas e promover a segurança viária no deslocamento da população.
Então, com base nesses objetivos, né, que foram discutidos amplamente, a gente fez uma série de propostas, né, cujo objetivo era chegar, né, isso foi discutido com o planejamento, com o Conselho das Cidades, com o Conselho da Habitação, né, com a própria Secretaria, né, de Mobilidade e Segurança, e propondo fazer essa mudança hoje. Hoje, né, 58,1% das pessoas em Tubarão usam transporte individual motorizado, 14,3% transporte coletivo, 8,3% bicicleta, 19,3% a pé. Né? A bicicleta é muito mais alta que a média, quase o dobro que a média nacional, ou seja, mostra um potencial. Em compensação, o transporte coletivo é muito baixo, está muito abaixo da média nacional, fruto, né, no diagnóstico, a gente apontou ali uma série de problemas que tem no transporte que precisam ser resolvidos. E a ideia é que a gente, ao longo dos 10 anos, a gente propôs uma série de propostas, né, de ações, de planos, de políticas a serem implementadas para tentar fazer com que essa divisão se altere para o seguinte, para baixar para 44% o individual motorizado e o transporte coletivo subir para 18%, a bicicleta para 10% e o a pé para 28%. Essa é a meta que foi discutida, que estaria, então, uma série de propostas ao longo a serem implementadas para tentar caminhar nessa direção que está colocada aí. A gente, né, lembrando aqui, fizemos essa agora de hoje, então é a 4ª audiência pública, né? Em março de 22 foi feita a primeira de lançamento, em agosto de 22 foram feitas oficinas técnicas, né? Que foram 9 oficinas, discutindo nos bairros, discutindo com categorias, mas principalmente nas diversas regiões da cidade. Em abril de 23 fizemos a segunda audiência com a apresentação e discussão do prognóstico, do diagnóstico e prognóstico. Em fevereiro, há um mês atrás, apresentamos e discutimos o plano em si, quer dizer, as propostas, e hoje, então, vamos apresentar a discussão, a transformação desse plano, dessas propostas, num plano de ação e numa minuta de projeto de lei. Fizemos reuniões também, né, aqui na Câmara, ouvindo, né, as sugestões, tudo, na Prefeitura, com os taxistas, CDL, comerciantes, concessionários, com o pessoal do terminal rodoviário, enfim, com diversos setores, né, da cidade que teriam a contribuir com o plano. Bom, a proposta do plano, ela está dividida, para efeito de organização, em 6 grandes eixos de propostas que a gente está trabalhando, são esses 6 eixos aí. A mobilidade ativa, que envolve o deslocamento a pé e por bicicleta, o transporte de passageiros, né, que principalmente o transporte coletivo, mas também os outros modais, a mobilidade individual motorizada, a logística urbana, o sistema viário, né, que precisa ser pensado em termos de sistema viário na cidade, e a gestão da mobilidade, como como trabalhar a questão da gestão para que tudo isso possa ser efetivado ao longo desses períodos que vão ser implantados. Então, nós vamos falar aqui de cada coisa dessas aí. Então, a primeira ação que a gente fez agora, depois de elaborado o plano, né, era a hierarquização das propostas. Então, a gente fez a definição de uma execução, projetos e ações, a gente fez uma análise multicritério de todas as ações que teriam que ser feitas, dando uma pontuação para essas ações, né, em termos de complexidade, quer dizer, quanto mais difícil ser implantada, menor a pontuação, em termos de importância, quanto mais importante, maior a pontuação, e em termos de urgência, quanto mais urgente, né, maior a pontuação. A partir disso, demos notas e valoramos cada uma das ações a ser implantadas e estabelecemos um critério que, obviamente, ele é ajustado em função de coisas que já estão sendo feitas, em função de prioridades que a Prefeitura está colocando, para poder trabalhar tudo isso em termos das previsões. A gente está chamando, então, de curto prazo, e estão trabalhando com os prazos aqui dos planos plurianuais, orçamentos plurianuais que já existem, né? O orçamento dura, né? Vocês que sabem melhor que eu, né? Essa edição mais o ano que vem, então 2024 e 2025 seria o curto prazo, apesar de ter uma mudança
uma eleição, né, que pode vir a mudar ou não a prefeitura, mas, de qualquer jeito, o orçamento já está pré-estabelecido, a princípio, né, 24, 25. O médio prazo seria o próximo PPA, e o longo prazo, o outro PPA ainda seguinte, totalizando aí, então, os 10 anos a serem colocados aí, né? Então, a primeira, aí eu vou pegar agora, então, cada uma dos eixos e ver os programas dele, como é que a gente está colocando isso no prazo. Então, a política de valorização da mobilidade ativa, que é o eixo 1, né, ele tem 3 programas, que é o aprimoramento de calçadas, o programa de tratamento das travessias e o programa de inclusão de ciclistas no espaço de circulação. E aí, então, para cada ação, eu não vou, aqui a ideia é só apresentar isso aqui como exemplo, né? Para cada uma das ações, então tem lá, por exemplo, elaboração do plano de melhoria da segurança e acessibilidade, articulação de medidas propostas em diversos eixos para promover o aprimoramento. Tem rede de caminhabilidade, elaboração de projetos de calçada das rotas de acesso às escolas. Rede de caminhabilidade, adequação da calçada nas rotas de acesso às escolas. Então, primeiro, né, que não tem jeito de fazer, mas primeiro você tem a elaboração do projeto, é uma ação, depois tem implantação disso aí, isso está colocado no tempo, o projeto seria feito no curto e no médio prazo, e as implantações no médio e no longo prazo. E assim por diante. Por exemplo, 4 para cima aqui, ó, rede de caminhabilidade, exigência da execução de calçadas em conformidade com o padrão municipal para novos loteamentos e alterações de parcelamento do solo realizados no município. Seria ação de curto prazo, que é para ser feito, já implantado, feito alterações legais ou decretos que precisam para serem implantados. E assim vai, né? Eu não vou entrar aqui na adição, são muitas coisas, né? Rede de caminhabilidade, lembrando, né, quem não teve nas audiências, alguns vereadores já tiveram lá, já viram, a gente está propondo, que é a rosa ali, ó, uma rede de caminhabilidade que seria implantada diretamente pela prefeitura, que é onde se tem uma prioridade maior, onde mais gente circula, mais pessoas, a própria prefeitura estaria trabalhando diretamente com ela, que é a área de intervenção direta, né? E uma área mais próxima, que seria uma área de expansão urbana, com obrigação da construção de calçada pelo empreendedor imobiliário, e aí nas propostas, por exemplo, a gente está naquelas ações lá, tem ações para alterar a construção de alvará. Por exemplo, qualquer alvará que o empreendedor vai buscar na prefeitura, tem que estar incluído nos procedimentos para ele ser autorizado a realização da calçada na frente do empreendimento dele. Está incluído isso, que na medida que você vai fazendo, a cidade vai mexendo, né? Não tem como obrigar só a pessoa que não tem nada, mas na medida que ele tem que depender de algo, você pode fazer com que ele precise resolver o problema da sua calçada na sua frente e vai resolvendo. Mas a gente estabeleceu uma área onde a própria prefeitura atuaria diretamente com isso, e além disso, as outras áreas verdes são áreas com obrigação de construção de calçada pelo empreendedor privado, assim que seja parcelado, né, que são aquelas áreas verdes, incluir isso também nas obrigações do parcelamento à construção das calçadas. Bom, programa de tratamento das travessias. Para o pedestre não é só a calçada, ele tem que também ter condição de fazer a travessia de forma segura, correta. Então, a gente está propondo manutenção de conservação, estabelecendo quais são essas 79 faixas que são prioritárias, propusemos no curto prazo, tem outras 298 faixas em médio e longo prazo, né? Execução de rebaixos em todas as interseções diretamente pela prefeitura, que for possível, elaboração de projetos geométricos de traffic calming, que são dá mais segurança para o pedestre atravessar, né? Estão propondo 50 travessias especificamente no projeto. Não vou aqui entrar no detalhe de quais são, senão eu vou ficar a manhã inteira aqui fazer, né? Aqui então está lá no mapa, lá mapeado, né? Quais são os pontos principais, né? Quais as condições, o status de cada uma dessas travessias e como que ela vai precisar ser trabalhada, os locais de intervenção prioritária no tratamento de travessia, estão propostos também o que é curto prazo, o que é médio, o que é longo prazo, uma por uma lá, os locais onde deveria ter foco de pedestre instalado, também estamos priorizando, definimos isso, aonde que seriam eles, tem que ser colocado para trabalhar aqui.
Terceiro grande eixo é o programa de inclusão de ciclistas no espaço de circulação. Como a gente viu, a gente tem um potencial muito grande, não só nas discussões que a gente fez nos bairros viu isso, mas nas pesquisas a gente viu isso, e na própria distribuição modal da cidade. A média de utilização de bicicleta hoje é o dobro da média nacional. Aqui em Tubarão é 8%, a média é 4%. Né? Em Santa Catarina inteira, das cidades que a gente levantou, está na ordem de 6%. Então, mesmo dentro de Santa Catarina, que tem essa tradição, né, maior de usar, que é acima da média mesmo do Estado. Então, a gente está lá propondo, ó, via por via, né, a expansão, como é que vai ser? Na São João, na Silvio Cardini, na Silvio Burgo, uma por um, Rui Barbosa, cada uma onde seria feito, a proposta de prazo para isso, como que estaria instalando, né, em toda a elaboração do projeto, primeiro, depois a implantação propriamente dita. Então, tudo isso está sendo trabalhado. A questão não é só fazer ciclovias, mas precisa, é uma carência que é muito reclamada nas discussões de bairro, é aonde deixar a bicicleta, então, ter paraciclos, ter coisas. Então, isso está sendo feito, a proposta, não só alguns serem feitos, executados diretamente pela própria prefeitura, mas outros está como exigência em polos geradores de tráfego, a obrigação para ser aprovados alvarás tudo de implantação de equipamentos que as pessoas possam deixar as bicicletas, né? Está listado também lá quais são eles, né? Além disso, está propondo, por exemplo, criar um seguro popular para roubos, furtos. A prefeitura está incentivando e trabalhando com isso, negociando para trabalhar isso, para melhorar essas condições. Então, essa seria a rede cicloviária proposta, né, que está colocado. Os locais para implantação prioritária desses paraciclos e bicicletários estão já definidos no plano, na proposta do plano, para ver. Bom, o segundo grande eixo que a gente está colocando é a política de melhoria do serviço de transporte de passageiros, né, um programa de desenvolvimento do transporte público coletivo e um desenvolvimento de serviços complementares do transporte. Né? Em termos de transporte coletivo público, eu botei até um vermelho ali, que são com prioridade mesmo, que é fazer o plano de modernização e reestruturação do sistema, uma reestruturação do modelo físico operacional da nova rede de transporte coletivo, né? O plano de modernização com a extensão do itinerário das linhas existentes, com a ampliação da população atendida pelo transporte, principalmente para as áreas periféricas, né? Com melhoria da qualidade e com uma proposta de, no médio prazo, estar estudando a questão do subsídio, de ampliar o subsídio que já existe hoje pequeno, mas está ampliando, buscando formas de fazer isso, buscando recursos para trabalhar isso e está implantando isso. Sem esse transporte coletivo de qualidade e acessível, nós não vamos conseguir atingir aquela meta de mudar a lógica das pessoas estarem usando principalmente automóvel, transporte individual. Transporte coletivo passa a ser uma coisa de quem não tem outro jeito, acaba usando transporte. Não deveria ser, a cidade precisa pensar isso como uma forma de incentivar esse uso. Então, tem uma série de medidas para isso, né? E aí essas medidas seriam não só físicas desse jeito, mas também com propostas ligadas ao desenvolvimento orientado ao transporte sustentável, que é você pensar o adensamento, e isso em conjunto com a Secretaria de Planejamento, já fizemos essa discussão com o Conselho das Cidades, com o Conselho de Habitação, de priorizar como adensamento exatamente os locais aonde são os grandes eixos de transporte coletivo, o modelo Curitiba, né, que deu certo aqui, já foi exportado para outros lados. A princípio, vocês, né, estão mais próximos aqui, conhecem lá, e introduzir isso aqui também, trabalhando, onde você teria coeficientes de adensamento maiores, próximos aos corredores, onde passa o transporte coletivo, né, incentivando que as pessoas já tenham acesso ali e possam utilizar o transporte de forma mais sustentável. Então, listando também aonde seriam esses corredores principais. Implantação de uma linha circular gratuita no centro da cidade, que permitisse a ampliação das pessoas poderem circular de forma gratuita no centro, e isso está embutido no custo do sistema de transporte como um todo, né? Integrando a rodoviária até o centro da cidade, com isso, inclusive, trabalhando com que as linhas intermunicipais, principalmente, possam parar na rodoviária e as pessoas pegarem esse outro transporte gratuito, transferindo pelo centro da cidade, não precisar todas as linhas de ônibus passar, né, pelo centro da cidade.
ter um sistema, que eu destaquei ele também, no curto prazo, um sistema de informação ao usuário, né, desenvolvido pela prefeitura em conjunto com o concessionário, mas que funcione efetivamente, que a pessoa possa pegar o seu celular e saber a hora que o ônibus vai chegar no ponto, que o problema não é o ônibus demorar necessariamente 20 minutos, é eu chegar no ponto e não saber se ele vai passar lá daqui a 1 minuto ou daqui a 20 minutos e ter que ficar naquela tensão. Se eu já sei isso, eu saio de casa na hora que eu preciso, ou eu vou olhar uma vitrine, ou eu vou fazer uma comprinha para chegar no ponto na hora que o ônibus estiver chegando, e isso já é uma realidade em diversas cidades do Brasil, né? E melhorou a qualidade do atendimento do transporte coletivo muito, com essa uma medida simples que funciona, né? A gente está lá, quando compra uma pizza, quando compra uma coisa, você está vendo lá o carrinho chegando na casa da gente. Isso hoje é uma tecnologia que está tranquilo de ser usado aí, precisa ser implantado. Bom, então esses são os corredores, onde é que seriam os DOTs, a linha circular proposta, o itinerário dela, só para vocês verem. E, além disso, a gente está propondo também estudar outras coisas, fazer um estudo de viabilidade do transporte hidroviário, em termos de táxi, estabelecer incentivos para a renovação constante da frota, desenvolver também um aplicativo municipal de serviço de transporte de táxi, para doar os taxistas, ou em conjunto com eles, para ampliar a utilização, o transporte remunerado privado de passageiros, também incluir sistemas condutores, sistemas definindo pré-requisitos para a atuação do profissional. Em termos de escolar, permitir que o escolar trabalhe com outros segmentos para aumentar a rentabilidade dele, ele poder prestar um melhor serviço com uma frota mais nova. Enfim, tem propostas para todos os segmentos colocados aí. Por exemplo, promover política de incentivo à renovação da frota, no caso do escolar e fretamento. Bom, terceiro grande eixo é o controle da mobilidade individual motorizada, que é um programa de segurança e educação no trânsito. A gente ainda tem volumes muito altos de sinistros de trânsito, um programa de desestímulo ao uso do automóvel, um programa de incentivo à preferência pelo automóvel elétrico, né? Então, estabelecemos aonde seria importante colocar a fiscalização eletrônica para melhorar essa incidência de acidentes e sinistros, né? Organizar campanhas anuais de educação que sejam permanentes para trabalhar isso, desenvolver uma política municipal de educação para o trânsito, em conjunto com a Secretaria de Educação, né? Focada na rede de ensino regular, né? Aonde estaria proposto a outra questão é reduzir a velocidade em alguns locais para que a gente chama de zona 30, né? Isso também é uma coisa que, né, Nova York pratica, São Paulo pratica, por que Tubarão não poderia praticar também? 30 km é muito baixo. Não, gente, tem cidades que são muito mais ativas que funcionam. Então, óbvio que não estão propondo botar 30 km nas principais avenidas e corredores. É nas ruas locais, dentro dos bairros, né, para devolver, né, aos ciclistas e principalmente aos pedestres a condição de segurança nos bairros. Aí. Com isso vai baixar a velocidade, vai baixar barulho, né, reduz poluição, tudo isso. Bom, as vias com maior incidência de acidentes foram listadas e propostas ações específicas, né, uma por uma. Esse programa de estímulo ao uso do automóvel não estão propondo, a princípio, nenhuma lógica de cobrança ou rodízio, nada disso. São campanhas educativas para trabalhar essa lógica e, principalmente, a melhoria dos outros modos de transporte coletivo e a condição de caminhabilidade. Mas é importante trabalhar isso, né? E a questão que está se colocando no mundo todo, né, é a questão do automóvel elétrico. Então, estão propondo ali como incluir no Código de Obras a obrigatoriedade, por exemplo, de tomadas e energia elétrica disponível nas garagens dos prédios a serem construídos ou nas residências para efeito de alvará, pontos fixos ao longo da cidade para colocar recargas elétricas colocadas, exigente substituição de veículos, principalmente táxis, por carros movidos a energia elétrica, que você vai dando um exemplo em função disso. Em termos de ordenamento da política urbana, da logística urbana, são 2 programas: o estímulo ao uso da logística, principalmente nas áreas lindeiras, rodovias, trabalhar voltado para lá, e o disciplinamento da circulação, estacionamento e carga e descarga nas demais centralidades, né? Então, todas 2 de curto prazo, né? Impedimento de construção de novas moradias, tornando a longo prazo exclusivo para uso de logística e de impacto,
né, ao longo das rodovias principais, e expansão da Z12 para o eixo rodoviário da rodovia Ivone Freta, né, e na Patrício Lima, no trecho norte da BR-101, para que ela passe a ser realmente utilizada como galpões e com a estrutura de apoio à logística da cidade. Em termos de disciplinamento, regulamentar rotas permitidas para veículos de carga no centro da cidade, estabelecer essas rotas, aumento da quantidade de vagas destinadas a carga e descargas, sobretudo no centro, oficinas, ter vagas específicas, o caminhão não tem que ficar circulando, ele já tem que reservar, ter um processo qualquer de reserva, que ele já tenha a vaga marcada, estabelecida, a obrigatoriedade nos polos geradores, que os processos de carga e descarga sejam internalizados, não tem sentido, né, sentido um grande polo fazer supermercado enorme, fazer na rua, né, ocupar a rua, às vezes até em faixa dupla, né, para abastecer seu supermercado. Ele tem que internalizar isso aí, no mínimo todos os novos, ou sempre que houver um acréscimo, né, e precisar de um alvará, está sendo feita essa exigência, né, e uma política de circulação de cargas perigosas também. Então, essa é a área que a gente está colocando em rosa, o que seria prioridade para incentivar, né, como uso de logística, que ao longo das duas SCs e a BR-101, e a área em azul ali seria a área priorizada para evitar transporte de cargas nesse local, com política zero. Política de intervenção no sistema viário, né, um programa de adequação da macroestrutura viária, um programa de tratamento de interseções críticas, programa de expansão e manutenção de sinalização e disciplinamento do estacionamento. Então, para cada programa desse, tem lá também medidas de curto, médio e longo prazo, né? Por exemplo, elaboração do plano geral de circulação, revisão de parâmetros, intervenções de melhoria da articulação. Tem o projeto executivo de mão única na rua Pio 12, fazer o projeto primeiro, no curto prazo, e implantar no curto prazo. Intervenções, ainda dentro desse programa, o executivo do binário entre a Pedro Zappellini e engenheiro Anis Gualberto, também no curto prazo, fazer o estudo dessa questão. Enfim, estão propondo uma série de locais onde vão ser implantadas medidas, que são ou binários, ou construção de vias, né? Dei um vermelho ali para a gente destacando. Intervenção de melhoria dentro desse programa, elaboração do projeto executivo de ligação entre Novo Congonhas e a BR-101, né, como uma alternativa nova, nós vamos ver no mapa, e assim, enfim, tem uma série de propostas. E aqui, então, a nova hierarquia viária proposta, esses binários propostos que estão colocados, estão listados aqui, apontados, né, e o tratamento das interseções críticas. Cadê o mapa de viário? Não, faltou ele. Em termos de tratamento de interseções críticas, a gente lista uma série de interseções que são problemas. Por exemplo, tratamento geométrico para adequar a Avenida Marechal Deodoro e a ponte com sentido único, e a Silvio Cargninen, mão dupla, adequando o projeto geométrico dela, a interseção da São João, as rotatórias da São João, implantação de projeto de túnel viaduto na interseção da Raldo Russo com a via férrea, enfim. Então, fazer elaboração de projeto no médio prazo, por exemplo, nesse caso, e o viaduto no longo prazo. A gente tem que pensar coisas futuras, né? Também. Aqui, o que está lançado aqui embaixo, porque ela está aqui, ó, que é a nova via aqui, que é a implantação daquela ligando Congonhas lá na 101 direto. A ideia é trabalhar isso no médio prazo, o projeto, né, e implantação. Se não fizer, o projeto no curto prazo, implantação para o médio, porque se não fizer o projeto, não reservar a área, daqui a pouco está tudo ocupado com empreendimento, não vai fazer nunca mais. Então, você tem que já fazer lá para ir reservando. Então, fizemos um pré-traçado, que precisa fazer o projeto de engenharia para estabelecer exatamente onde vai ficar. Então, interseções críticas, como eu falei, um programa de expansão e manutenção da sinalização, definindo aonde precisa trabalhar a sinalização, está pior, onde está melhor, onde precisa ser no curto ou no médio prazo. Em termos da rede semafórica,
né, ampliar essa rede semafórica, acho que tem espaço para isso, instalação de um controle, de uma central de controle semafórico que possibilite medidas operacionais à distância para controlar e melhorar essa operação dos semáforos. Hoje tem muito problema nisso, tem muitos semáforos de 4 tempos, que precisam, alguns de 4, outros 3, que precisam ser revistos, né, para trabalhar. E aí, não vou entrar aqui. Então, tem a condição da sinalização horizontal e vertical e as propostas aonde melhorar. E, em termos de disciplinamento do estacionamento, a gente, quando começou, não estava nem implantado ainda o rotativo, né? Foi reimplantado, então, uma parte já avançou nisso aqui, mas é ampliar esse rotativo, melhorar as condições dele, né? Com fiscalização em cima dele. E nada disso vai ser feito, vai poder funcionar, né? Se não tiver uma política de aprimoramento contínuo da gestão da mobilidade. Tem estruturação da secretaria, tem estruturação da equipe que vai trabalhar disso. Então, são 3 programas: o aprimoramento do sistema de informação para a mobilidade, o programa de fortalecimento da mobilidade e o programa de gestão contínua da política de mobilidade urbana, acompanhando aquilo que está proposto e está atendendo ou não. Então, implantação de central integrada de mobilidade, elaboração de uma plataforma única, concentrando todas as informações num local único que possa permitir acesso à população, treinamento da equipe da Secretaria de Segurança, Trânsito e Patrimônio para aplicar as atividades de gestão, né? Organização de fóruns de discussão constantes com a sociedade para ver se aquilo que está sendo implantado está correto ou não, né? Dentro do fortalecimento da mobilidade, ampliar a articulação com o governo do Estado, governo federal e municipal, né, para evitar, inclusive, situações que aconteceram essa semana aí, chegar a CCR e sair mudando tudo na marra, né, apesar de estar discutindo tudo. Estabelecimento de uma loja de formação e troca de experiência permanente da equipe com outras cidades, para ver como é que estão tratando isso. Implantação do sistema de informação de mobilidade para que qualquer cidadão, vocês vereadores, qualquer cidadão possa ter acesso ao que está sendo feito, ao que está andando, ao que está sendo implantado, né? Tem informação para isso. E apoio aos municípios na elaboração de projetos de integração dos sistemas, dos modos municipais com o transporte coletivo metropolitano, ter articulação na região para pensar como é que vai ser feito isso. Além da Conferência Municipal de Mobilidade Urbana, que é uma obrigação legal também, precisa ser feita. Bom, então, eu falei rapidinho, porque é muito projeto, depois está lá disponível, depois ver quanto que vocês vão pensar, quanto vai custar isso, né? O Tubarão tem capacidade, tem condição financeira para executar tudo isso que está pensando? É pouco, é muito? Então, o que a gente fez? Fez uma estimativa de custo para cada proposta, né? Os valores foram estimados com base em casos análogos, buscamos ou daqui da cidade, ou da região, ou de outros lugares que fizeram alguma coisa recente, atualizando os preços, né? Então, por exemplo, pegar um exemplo aqui, ó, o programa de calçadas, a adequação das calçadas à rede. O que a gente usou? Total de quilômetros da rede, qual que é o valor do metro quadrado de uma empresa que ganhou uma licitação, né? Fez a atualização do valor em termos pelo índice do IPC do Brasil, né? Considerou uma largura média, chegou a um valor final. Então, está lá o detalhamento da estimativa, está no plano de ação para cada uma, tem um quadro com detalhamento, né, para cada um daqueles projetos lá, e quem é o responsável pela execução. Aí eu vou passar aqui só, aí no trabalho lá tem ação por ação esse trabalho. Eu vou fazer aqui o resumo, né, dos programas para a gente ver. Então, primeiro, o programa de valorização da mobilidade ativa, né, a gente teria esses gastos aqui, ó, 30 milhões, 48, 53, totalizando 131 milhões, sendo 85% da prefeitura, 15% da iniciativa privada, né, que é aquelas coisas de ciclovias, algumas calçadas e tudo. Então, para cada programa de melhoria do serviço de transporte coletivo, 19 milhões no total a ser gastos. Para cada um dos programas, foram feitos, então, para cada ação, totalizado nos programas, que foi totalizado, então, na política, né? Cada 11 milhões para o controle da mobilidade individual, o custo da carga é só custeio, e, claro, a política de intervenção no sistema viário é o mais caro deles, com 112 milhões, e a gestão 16. Aí aqui, ó, o total são 291 milhões, né, que estariam sendo propostos
para resolver ou para implantar todas as medidas de mobilidade na cidade ao longo dos próximos 10 anos. Recursos esses, né, estariam 43% em termos de sistema viário e segurança, 45% para mobilidade ativa, 7% para o transporte de passageiros e 5% para a gestão da mobilidade. Do ponto de vista no tempo, como é que seria isso? Seriam 14% desses recursos, ou seja, da ordem de 35 milhões no curto prazo, no médio prazo 45% e no longo prazo 41%. Né? E do ponto de vista da fonte disso aqui, no total, a Prefeitura, pela nossa estaria arcando com 80% desses valores, 11% Estado e União, 9% da iniciativa privada. Sendo que esses 80% da Prefeitura, claro, uma boa parte desses recursos vai ser empréstimos, vai buscar parcerias com o próprio governo federal, municipal e estadual, ou mesmo com a iniciativa privada, mas outras fontes também são possíveis para isso. Mas é importante que assim, o montante, então, é da ordem de 291 milhões de reais ao longo de 10 anos, que daria algo em torno de 29 milhões ano, né, de gasto com mobilidade. Bom, para que o plano funcione, né, é importante que haja um acompanhamento ao longo do tempo, com indicadores para acompanhar, estabelecer metas para serem cumpridas, indicadores que vão medir aquilo que está sendo cumprido para ver se ele está atendendo ou não. Então, esse monitoramento é fundamental. A gente estruturou um sistema de informação, né, que seja alimentado sistematicamente, com alguns indicadores gerais, né, por exemplo, índice de mobilidade, né, que é o objetivo avaliar o número de viagens diárias por pessoas no município, se está aumentando, importante que cada vez se desloque mais, né, desestímulo ao transporte individual, então, o percentual de viagens por modo individual motorizado em relação ao total. Então, são indicadores que estão estabelecidos, né, gerais, são 8 indicadores gerais, que vão até a emissão do CO2 por habitante por ano, né, para que vá acompanhando. E tem também indicadores específicos para cada um, né? Aqui eu peguei só um exemplo, a gente vê, por exemplo, a mobilidade ativa tem um indicador dela. Percentual de locais semaforizados com travessia total, focos e tempos adequados para pedestres em relação ao total de interseções semaforizadas. Então, a ideia, para cada um, né, a gente trabalhou uma forma de fazer a medição e ter metas. Então, a situação atual está na ordem de 60%, a gente teria no curto prazo pegar 80%, no médio prazo 90%, no longo prazo 100% dessas interseções sendo resolvido. Então, para cada um dos programas, a gente criou indicadores para serem acompanhados ao longo do tempo, para acompanhar se está sendo feito ou não. E, finalmente, né, tudo isso a gente está tem que dar uma forma de uma lei, né, de mobilidade, uma minuta de lei ainda, ser encaminhada à Câmara e ser discutido. Nós ainda estamos numa fase ainda, uma versão preliminar, vamos chamar assim, né, ainda vai ser, né, discutido dentro da Prefeitura, não passou nem no âmbito da Procuradoria, na verdade nem vocês não viram, nem a Secretaria, né, uma proposta que primeiro vocês estão vendo quase que em primeira mão, né, essa coisa. Aqui é mais a itemização, então ela vai ter, né, basicamente, ela dispõe sobre a política de mobilidade para o município de Tubarão e aprova o plano de mobilidade urbana e dá outras providências. Ela tem o título 1, que é da política municipal de mobilidade urbana, tem as disposições preliminares, os nomes, tudo o que é cada coisa, o que significa, né, o glossário, tudo, e os princípios, objetivos e diretrizes da lei. E depois, no título 2, que é o plano de mobilidade propriamente dito, né, tem uma disposição geral e depois um capítulo sobre cada um daqueles eixos, daquelas políticas, né, da mobilidade ativa, do transporte passageiro, do controle da mobilidade urbana, do ordenamento territorial, né, do ordenamento da logística, desculpe, das intervenções no sistema viário e o aprimoramento e contínuo da gestão da mobilidade. Por fim, um último capítulo, né, que é o sistema de monitoramento e avaliação, concluindo as disposições finais. Para a gente ter uma ideia, peguei alguns pedaços dessa ideia só para ver. Então, os princípios, objetivos e diretrizes. Então, o artigo 6º está lá, ó, a política municipal de política urbana se fundamenta nos seguintes princípios da lei federal. Da onde que ela está baseada,
aí que é também a ODS do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e os objetivos específicos de Tubarão, né? De como é que vão estar trabalhando. Peguei um capítulo aqui em termos da política de melhoria do transporte coletivo, que eu acho que é uma prioridade grande da cidade. O que está propondo lá? Então, o transporte é serviço fundamental previsto na Constituição, e os principais objetivos para a implantação são melhorar a acessibilidade, melhorar o nível de serviço, priorizar a oferta de itinerários. Óbvio que na lei nós não vamos estabelecer, o itinerário da rua vai ser esse, esse e esse, né? Nós vamos estabelecer nas diretrizes gerais, os princípios, aquilo que precisa ser atendido no transporte lá. Mas tem as definições da nova rede, o que ela precisa ter. Para a implementação da nova rede de transporte, deverá ser considerado renovação do modelo físico operacional, desenvolvimento orientado ao transporte, uma nova linha circular, tratamento dos pontos de embarque, ou seja, as grandes diretrizes a serem implantadas no sistema. E assim vai, né? Como que seria a unificação do terminal urbano, como é que teria os princípios, tudo, e por fim, disposições gerais, e em anexo, o quadro resumo por eixo estratégia de mobilidade, aí no quadro lá, e sim, você tem cada uma das ações propostas previstas no plano. Então, essa é a ideia geral, né, do plano. Eu fiz aqui, lembrando, né, resumo do resumo, para poder a gente conseguir falar e agora abrir a conversa aqui, né, que é para entender isso. Então, ele é um plano, né, que eu acho que é fundamental isso, de diretrizes, né, de intenções, vamos também dizer, e de objetivos, né? Não é um plano de engenharia que vai estabelecer concretamente um projeto de engenharia. Essa é a ideia, que é essa a exigência legal de um plano de mobilidade. Então, é isso. Então, obrigado, senhor Ricardo. Pergunta aí aos senhores vereadores se tem alguma pergunta, alguma... Pode ficar aí. Eu vou fazer algumas Pode ficar perguntas ali. aqui. Quando você fala ali da questão de adensamento, aí você citou o caso de Curitiba, o que a gente pode assim explorar mais desse assunto? Por exemplo, a questão de... Hoje a gente vê muitos prédios aqui no centro, por exemplo, assim, com inúmeros apartamentos ali. Isso é bom, isso é ruim, isso deveria ser espalhado mais nos bairros? Como é que, só fazendo um paralelo com a cidade que você citou, que a gente sabe que, apesar de ser uma cidade muito grande, ela tem uma boa mobilidade, acredito eu. Aqui? Não, Curitiba, no caso. Mas ela tem a mobilidade fruto desse planejamento prévio. Isso, e aí como é que nós poderíamos implicar então, isso? O que é a lógica de Curitiba? É você tratar os corredores com o densamento. Então, quanto mais próximo do grande corredor, maior o poder, a capacidade construtiva ao longo desse lote. E, à medida que vai afastando, vai reduzindo, né? Então, segundo claro que você mostra no primeiro quarteirão prédios altos, 3 quarteirões prédios médios e mais longe casas, né? 6, 7 quarteirões. Então, essa é a ideia. Nas áreas onde você tem a infraestrutura estabelecida, isso não funciona, não é só para o transporte, é claríssimo isso, mas é também para a água, para a luz, para tudo, que é aproveitar o potencial que já existe de investido, de serviços, né, nas áreas onde você tem isso, né, no caso do centro. Então, aumentar o potencial construtivo do centro, no entorno mais próximo do centro, do que sair criando bairros a 10 km, 15 km de distância, você tem que levar o asfalto, levar a calçada, levar o ônibus, levar a luz, mas, né, tudo isso. Mas, principalmente no caso do transporte coletivo, é fazer esse adensamento ao longo dos corredores, permitindo que as pessoas usem o transporte coletivo. Vai ser muito mais fácil ela já descer, pegar o ônibus e ir para o centro, do que sair para pegar carro. Uma outra questão assim que a gente observa nesse plano todo, ele é um estudo bem completo, enfim, mas é uma questão que nós temos aqui na nossa cidade, é a questão de infraestrutura, né? Nós temos aqui uma rua que, por exemplo, que foi pavimentado e hoje o pessoal começa a utilizar mais e nós já vamos ter problema porque a sobrecarga, ninguém quer andar em estrada de paralelepípedo, estrada de chão muito menos. Então nós temos ali a rua Luiz Martins Colasso que já está sobrecarregado. Então, às vezes, pavimentar mais ruas com asfalto, tentar espalhar um pouco mais o trânsito, que não adianta que o trânsito vai concentrar sempre onde é melhor de andar. Isso não tenha dúvida. E a gente tem essa questão de obras de saneamento, que tem que esperar para poder pavimentar, tem outras que já estão feitas. Enfim, é uma situação que precisaria
mais ou menos pelo valor do investimento que você falou, creio que passaria também por essa situação. Nós temos uma situação aqui na cidade também, que é de abertura de ruas. Tem muitos locais que poderia ter uma rua ali que poderia ser aberta, que daria um acesso a outra, enfim, ajudaria no trânsito. Inclusive, um dos gerentes lá do urbanismo fez um orçamento de ruas que o município não tem interesse, locais que o município não tem interesse, um canto, um beco, enfim, que pode ser vendido. E esse é um projeto que eu acredito que deve ser muito bem pensado, que é tirar dinheiro da onde não tem interesse para o poder público e abrir locais que têm interesse de abertura de ruas. Nós temos, aqui no centro, temos alguns casos, temos uns bairros também que tem situação assim também. E outra situação que nós temos aqui na nossa cidade também, que não sei se é privilégio nosso, mas os problemas de ruas que vêm com 3 vias, fecha para 2. Ruas que vêm com 2 vias, 2 faixas, né? E não é 2 vias, 2 faixas, e fecha para uma. Aí vira aquela confusão. Então, isso aí é outra situação que tem uns locais aí que eu não sei nem o que vai se fazer, porque uns afunilamentos aí que causam acidente, dá confusão e acaba atrapalhando muito o trânsito. Essa questão desses binários também, eles são situações aí, nós estamos tratando de pontos específicos aqui, né? Mas é algo também que tem que ser urgentemente aí feito e eu creio que a população, em alguns casos, não gosta, porque aí aquela rua que eu vinha, fazia a volta, já ia direto na minha casa, agora eu vou ter que andar um pouquinho a mais ali. As pessoas não gostam, mas não vai ter muito caminho, nós vamos ter que caminhar, vamos ter que partir para esse lado aí. E nós temos ruas, nesse sentido, nós também temos ruas boas, mas paralela tem uma rua péssima, que aí vai precisar de uma infraestrutura para resolver essa situação. Essa questão de indicadores, eu acho que ela é muito importante, porque a gente não consegue melhorar aquilo que a gente não consegue medir, e talvez essas ferramentas que você colocou ali, né, elas já talvez pudessem ser implementadas até meio que quanto antes possível, para já ir podendo ter um dimensionamento aí, né, geral dessa questão. Nós temos hoje no centro da cidade um único local, que é a saída da cidade, né, que é ali aquela ponte ali da rua, que agora me esqueci o nome, ali que sai da praça, vai ali, cruza ali com a Padre Bernardo Feuser ali, aí esses dias deu negócio de um fio ali, aí trancou a cidade inteira, tranca a cidade inteira ali, trancou a cidade inteira. Então, não sei se nós vamos ter que fazer outra ponte ainda, ou melhorar, e não sei o que vai ser feito ali, mas uma via só, Tubalcaim fará, isso. Uma via só trancada, trancou a cidade inteira. O centro todinho ficou trancado, todinho. Era lá, a fila, no dia a fila estava quase lá na rótula do fórum. Enfim, situações assim e a gente vai vendo que, às vezes, acontece situação assim para a gente ver a dependência que a gente tem de uma só via. E, por último, ali, aproveitar que o nosso secretário está aqui, o nosso gerente também, o que a gente faz com a CCR? O que a gente faz com eles? Porque essa semana eles mudaram a marginal ali da Jeep, ali, né, a marginal ali da Jeep, da Toyota, e eles mudaram as faixas e simplesmente eles jogaram os motoristas um contra o outro ali, os fluxos um contra o outro. Aí eu disse, realmente estão mudando, a gente sabe que está mudando. Liguei, avisei, não, está tudo sinalizado. Eu vi uma moça de bis ali, de moto, querendo que eu estava vendo que o carro que desce da rampa ali da BR, ele ia jogar ela num canto lá e prensar ela lá. Então, olha, para uma empresa que só trabalha com isso, e eles têm, com certeza, secretário Evandro, muito mais experiência do que... né, mas deixar umas situações dessa acontecer e colocar em risco, eu não sei nem o que se faz, se é justiça, Ministério Público, não sei... É uma situação assim que causa muita preocupação. Além da indignação da população que tem, que aí é aquela questão da mudança de sentido e tal, que vai ter uma mudança de hábito, enfim. Aí eles fizeram aquela mudança ali, mas a infraestrutura do outro lado também não está pronta. Não era a hora agora, de repente. Aí simplesmente eles chegam, mudam. Eu acredito que não comunicaram vocês, né? Eu acho que não comunicaram ninguém. E aí a gente fica, eu não sei, sinceramente, eu não sei a sua experiência em outros locais, você é de Belo Horizonte, enfim, você conhece essa empresa, ela né, tem muitas concessões Brasil afora aí, mas um erro desse olha, e ainda está em grande risco ali. Enfim, era só essas considerações que eu tinha para fazer aí. Obrigado.
Mais algum, vereador? Bom, eu tenho três situações, mas eu queria primeiro ver se poderia colocar esse material que foi apresentado, disponibilizar para os vereadores, né? Tá? Para a gente poder... Não, já foi feita algumas observações ainda das audiências públicas que foram feitas, não tem? Porque a cada audiência pública, eu participei lá na Murel, e aí algumas pessoas usaram da fala e tal, eu vi toda a apresentação. Mas o que eu queria, não consegui, se tem mais alguma mudança ou observação, porque vocês estão adequando ele, vão deixar para fazer as adequações no final. Não, já estamos, foi tudo adequado e tem sido adequado o tempo inteiro. Então, já está incorporando tudo isso. E tudo isso, já está no site lá. Ele atualizado? Cabeça, atualizado? Tá, então tá. Não, então, que bom que está lá, que a gente já pega. E essa apresentação está aí gravada ali, ó, vai ficar... Tá aí. Mas essa ainda não está no site. Não, no site não, mas está aí, ficou aí gravado aqui no computador. Aqui. A minha preocupação, e já falei isso lá na Murel, é que se vocês estão conversando com o Conselho da Cidade sobre a questão do plano diretor, porque não vai adiantar nada mexer no plano de mobilidade sem tu considerar o plano diretor. Ele é fundamental. O plano diretor é fundamental. Tem também o plano de drenagem. O plano de drenagem vão ser fechadas algumas valas, porque no plano que tem no plano diretor, o crescimento da cidade, se dando indicativo, tem algumas valas que circundam a cidade, que esse é o nosso grande problema de drenagem, porque se não manter essas valas limpas, nós vamos ter, e a limpeza das caixas coletoras. São 2 pontos que não pode parar de fazer. Isso é uma ação contínua, né? E a prefeitura não tem feito isso, ela faz por necessidade, quando entupiu mesmo, vai lá. Então, se tu não tem a manutenção, ela vai entupir, uma hora ela entupe, e vai entupir. É que nem óleo de carro, tu não acha que é andar, naquela quilometragem, se não trocou, vai fundir o motor. Então, são coisas que têm que ser periódicas. Então, tem que estar discutida a questão do plano nosso de drenagem urbana, que não sei se também vocês estão conversando. A prefeitura também tem algumas ações de planejamento de pavimentação de vias, porque a aplicação dos recursos não quer dizer pela necessidade de indicação de vereador A, B, C ou D, ou de liderança A, B, C ou D, e deixa de pavimentar ou de poder dar condição das ruas secundárias, que é fundamental num processo de planejamento de mobilidade urbana, as secundárias, as terciárias também, não só as principais. E nessas principais nós temos alguns gargalos que são os canteiros centrais, que precisam ser avaliados. Nós temos da Patrício Lima, aliás, da Marcolino Martins Cabral, nós temos que avaliar isso. Nós temos também o canteiro central da Pedro Zappellini, que tem que considerar isso, até porque eu penso que toda a drenagem deveria ser feita da Pedro Zappellini pelo eixo da avenida, que não tem pavimentação ainda, fazer toda uma rede para poder coletar toda aquela água, porque o grande gargalo que nós temos aí de alagamento é Vila Moema e toda a parte ali de Santo Antônio de Pádua, descendo ali uma parte do centro, o bairro Recife, e que tem dado problemas. Então, tem que fazer uma drenagem paralela, urgente, com um caimento bom, poderia ser usado o canteiro central e depois fazer de revestimento, porque a hora que abrir ela, que ela for dar na via que é paralela à ferrovia Tereza Cristina, que é a Visconde de Barbacena, que ela vai dar lá na ponte, na saída da cidade, na parte norte da cidade, essa alça, esse anel aí, vai desafogar o trânsito do centro da cidade. Então, ele precisa ser considerado. Não sei se também vocês estão vendo com a prefeitura, ela disse que vai ter recurso para a abertura da Avenida Pedro Zappellini. Então, de repente, os recursos que ainda tem em vista, justamente no final dela e na Visconde de Barbacena, para poder fazer a saída, porque não dá para fazer o plano se não tem recurso para investimento. Entende? Foi investido aí 130 milhões nos últimos 2 anos e foi só um acerto de conta. Uma hora as obras prontas estavam lá no plano 1000, daqui a pouco o plano 1000 não deu certo, voltou para o Finisa, um Finisa de 130 milhões que hoje está em 247 milhões, pagamento de 2.800.000 por mês, da primeira etapa paga o montante e o juro, e dessa pagando só o juro. Vai chegar a 3 milhões e 400, 3 milhões e 500, a hora que começar a pagar o montante também da segunda etapa. Então, são coisas que estão sendo feitas sem planejamento. Fazer o plano de mobilidade é importante, mas ele sozinho é uma ilha. É uma ilha.
Eu sei da força de vontade, você não mora aqui na cidade, que já é uma deficiência muito grande para você poder fazer uma avaliação, que pese que da secretaria tem pessoas que moram aqui, mas teriam que ter, no mínimo, 1 ou 2 assessores técnicos, para estar conversando com o senhor. Não adianta nada o senhor vir aqui, vai ser igual o plano diretor. Ele tem que ser revisado a cada 10 anos, vamos para o 12º ano, não foi revisado ainda o plano diretor. Se o plano diretor não for revisado, tu está trabalhando um plano de mobilidade urbana, como é que vão casar os dois? Tem que primeiro fazer a atualização do plano diretor, para depois fazer o plano de mobilidade. Isso é coisa para inglês ver. O plano, tudo bem elaborado, a temática, a metodologia, a observação técnica, tudo certo. Mas precisa funcionar. E para ele funcionar, ele precisa da alça do outro que vai dar continuidade. Isso não tem. Então, é chover no molhado. Isso aí vai chover no molhado, vai acontecer com uma empresa que vem aqui, fez o plano diretor, na mesma situação. E nós cobramos na época que viesse aqui uma empresa que fizesse o plano diretor com um corpo técnico para que ficasse dando acompanhamento. Secretaria, eles têm cargos comissionados, daqui a pouco não estão mais aí, né? Não são efetivos, daqui a pouco não estão mais aí, e aí, como é que fica? O plano diretor, quando fizeram na época, não tem mais nenhum daqueles lá. Tem que pegar lá efetivo, que acompanhe o trabalho de vocês, que possa fazer uma leitura para vocês fazerem uma leitura técnica para ele, para dar continuidade. Fazer o plano por fazer o plano, tenho certeza que ele vai ficar bom. Se aplicar ele 100%, vai ficar bom. Mas de que forma? Se a nossa realidade aqui é uma outra coisa que tem que levar em consideração é o plano de contingência. O plano de contingência do município está sendo feito porque nós somos uma cidade em risco. Não é só de deslizamento e de alagamento com a água das chuvas. Tem de transbordamento do rio. Se o rio tiver um transbordamento, e é cíclico. Nós estamos aí a cada 50, 60 anos, nós temos uma enchente. E ela é cíclica. E nós estamos perto de ter outra. Então, tem coisas que têm que ser levadas em consideração num plano de mobilidade, até em acordo ou em encaminhamento para o plano de contingência, para saber as rotas de fuga, quais as vias que vão fazer, como é que vai ser o trânsito. 2005, uma grande cheia aqui em Tubarão, e estavam sendo uma previsão de chuva nas cabeceiras. O rio ia transbordar. 11 horas da manhã, as rádios emitem uma informação de que o rio iria transbordar. Todo mundo saiu cedo para ir pegar os filhos no colégio, todo mundo saiu do serviço. Congestionou o trânsito, na mais esquerda e na mais direita, ninguém mais passava, nem entrava e nem saía. Entendeu? Então, não tinha plano de contingência, aconteceu isso. Agora, se tem, qual é a rota de fuga? Qual é a via que pode escoar 1000 automóveis em tantos minutos? Vocês vão dizer isso. O plano de contingência vai ser montado para isso. Então, eu acho que o senhor deveria, vai ter audiência hoje, tudo bem, mas vai ter são 5 audiências, essa é a terceira, né? Não, essa é a última. É a quarta? E qual é a avaliação técnica que tem depois? A última, pública. Essa é a última avaliação. Essa é hoje e amanhã é a última. Aproveitar o mesmo dia para vir aqui, para matar tudo no mesmo dia. Que é uma coisa que deveria ser feita com tempo. Eu não sei, a gente fica triste porque é uma cidade que tem muita gente que pensa que está fazendo, que efetivamente vai cumprir. Pode até cumprir aquela etapa ali da criação de um plano de mobilidade urbana. Mas a eficiência e o uso dele seria muito importante para o teu currículo, vir aqui implantar e que ela funcionasse efetivamente. Mas, uma ponte, aqui vocês falaram da ponte de acesso, a ponte Paulo Ozimai, é uma ponte de mão, eu quero só fazer uma pergunta para o senhor, uma ponte de mão dupla. É uma rua de 7, que dá numa ponte de 22 e sai numa ponte de 9. O senhor faria uma ponte de 22? Não faria. Então, essa é a resposta. E nós temos aqui em Tubarão isso. Aí, por que a cidade entra naquele cavalete, chega lá, tem que entrar à direita? Porque eles não mandaram o projeto da construção da ponte para a via costeira, para a CCR via costeira, porque ali a concessão deles não inclui aquele tratamento do trânsito ali. Se não inclui, eles não vão fazer. E pode pintar o 7 que não vai ser feito, a não ser que faça uma renovação da concessão ou um reequilíbrio para poder incluir
e que eles não estão fazendo isso, porque eles têm que concluir primeiro as etapas de obra que está dentro da concessão. E eles fizeram a ponte e tiveram que fazer aquele mecanismo ali para poder fazer a saída da ponte. Tu sai, dá direto num cavalete, que aí dá mão dupla na avenida ali, entra à direita, depois entra à esquerda, que já detonou a pavimentação, estão recuperando a pavimentação, porque a pavimentação é de via secundária, não é de via primária. A via primária é diferente de secundária, a pavimentação, que é diferente da terciária. Pô, se os caras não conhecem isso aí tecnicamente, conhecem. E aí fizeram, não, porque a CCR vai resolver, e até hoje não resolveu, e não vai resolver. Entendeu? Então, trazer o trânsito, né, como a gente fez ali uma ponte, que comercialmente ela resolveu o problema de alguém, e também de investimento que vai ser feito, no outro lado também resolveu o problema de alguém, mas não resolveu o problema do trânsito da cidade. Uma ponte de 22 metros de largura, que poderia ter sido feita em um outro local, com melhor estudo, que se tem considerando, teria que entrar em contato com a secretaria iria dizer, olha, nós temos um outro estudo. Mas não, é decidido num escritório, 4, 5 técnicos, e que resolve o que vai ser feito. E aí, sabe quanto é que custou aquela ponte? Mais de 22 milhões de reais. Que poderia pegar esses 22 milhões, tem que construir uma ponte? Vamos construir uma ponte ali de 16 metros, 14 metros, e vamos pegar o restante, e vamos melhorar a acessibilidade para essa ponte, considerando a questão do trânsito. São essas coisas que têm que ser discutidas. E se o senhor não tiver inserido nesse processo, eu quero que o senhor embarque no carro e entre, ou se já entrou pela parte norte da cidade, ali no trevo principal, o senhor vem, dá direto num cavalete, dobra à direita, depois lá dobra à esquerda, que dá numa ponte de 2 pistas. Eu cheguei por lá hoje. Chega ali, tu não sabe nem qual é que pega, porque o trânsito ali ela é tão estreita a rua, tu não sabe nem a pista que pega. A pista da direita sendo usada, da esquerda não. Eu fui caminhar no sábado pela manhã, entrou 2 Topic, que vinham no shopping, foram no shopping, estavam entrando na ponte contramão. Aí eu, não, para. Aí é a contramão, mas não, é a pista de lá e a pista de cá, os carros estão vindo só pelo lado de lá. Não, porque essa pista aí, a senhora não está vendo a seta lá em cima da ponte? Ah, pois é. Não, a senhora pega aqui, continua margeando a margem do rio, lá tem a saída, para sair da cidade. Então é incrível. Isso é incrível. Isso não acontece em lugar nenhum. E outro problema sério, a ponte já nasceu grávida. Ela nasceu com uma lombada no meio, que não tem que, se o senhor passar 50 km por hora, 40 km, o senhor perde o controle do veículo. Uma ponte grávida. Então, tem que olhar isso. São coisas, ações de governo, que estão sendo feitas na cidade sem planejamento. Por isso, vereador, que um dos 6 eixos colocados é o eixo de gestão. Sim. Sem uma gestão efetiva, sem estruturar a prefeitura, para ela ter uma estrutura de gestão continuada, com técnicos, com concursados, com equipe própria, tudo não vai resolver. Isso eu tenho toda a razão. Então, por isso que a gente colocou aqui um dos 6 eixos, além de pensar os outros, tem um eixo ali que é gestão. Faz parte disso o quê? Criar sistema de informação, criar equipe técnica própria, com competência para poder tocar as coisas, criar uma estrutura de informação à população, criar um processo de discussão com a sociedade, criar capacitação técnica constante, com treinamento, tudo isso são propósitos que estão colocados no plano. Eu só queria aproveitar a oportunidade, parabenizar a secretaria, porque a secretaria está fazendo o trâmite. A audiência pública é importante. Também, se as pessoas não são interessadas, eu não fiquei para assistir, porque eu assisti toda lá na Murel. Então, eu já sabia o que tinha aqui, eu só tinha mais alguns pontos para acrescentar. Parabenizar a secretaria pela iniciativa, na pessoa do secretário e do gerente, parabenizar a Câmara, né, por ter também disponibilizado aqui o local, e principalmente o senhor, pelo conhecimento técnico que o senhor tem, que eu acredito que, se o senhor também deixar alguns indicativos, e a prefeitura tem, o senhor deixa até para o senhor preservar, né, o seu currículo, porque não adianta nada vir numa cidade de 110 mil habitantes, ter um plano de mobilidade urbana e não ser aplicado. Ele pode ser aplicado parcialmente, mas que também não vai resolver 100% do problema. Mas o senhor tem isso aí no seu currículo. Então, eu queria lhe parabenizar e dizer que a condução, a metodologia, falo de novo, a questão técnica, ela tá muito importante, só que ela precisa casar com outras coisas do governo. Então, é isso que tinha, senhor presidente. Senhor Nilton, o vereador Nilton queria fazer suas considerações. Bom dia a todos. Eu entendi, né, que o que está sendo apresentado no plano de mobilidade são diretrizes para que você possa organizar
a mobilidade no município. Ela não está especificando obras, esses detalhes aqui serão através dos projetos. Mas uma das coisas que tem que ser investido realmente e se nós não invertermos essa faixa ali de 58% do transporte individual, pode-se fazer o que quiser aqui, que vamos ter problema. Uma cidade de 115, 120 mil habitantes, com 100 mil veículos, com rio, rodovia, todo aquele discurso de sempre, né? Então, realmente, nós temos que fazer esse tipo de investimento. Com referência a essas vias, eu sei de uma que agora, o vereador Denis ali, da Rui Barbosa até a João Adolfo Correia, vai ser feita uma avenida de 22 metros ali, e não é pela prefeitura, é pelo loteador, está sendo aprovado lá agora, vai ficar pronto. E o mesmo projeto deles também tem, porque foi colocado para a BR-101, o mesmo projeto deles tem da Rui Barbosa ao Monte Castelo, entende? Então, mas são coisas nossas aqui que nós temos que trabalhar. Eu entendi isso, que foi essas diretrizes. Agora, realmente, o plano diretor, eu estava pensando já desde o início, o plano diretor, uma tem que se adequar à outra, né? Então, antes de aprovar essa lei, nós temos que fazer a revisão do plano diretor realmente, porque quando se fala assim, alvará, de certas situações ali, o plano diretor diz outra coisa. Quando fala, então teria realmente que fazer a revisão do plano diretor, é de 2013, teria agora 2023, deveria ter sido feito, né? Então, está um ano de atraso aí, mas isso realmente tem que fazer. Agora, quanto a esse plano de mobilidade, ele é imprescindível aqui para a gente, ele é importantíssimo e agora cabe a gente pôr em prática algumas dessas ações. Eu sei que algumas coisas não são tão fáceis, mas outras têm. E tendo essa ideia de organizar, de ter uma gestão, aí é o que está acontecendo. A ponte não deveria ter sido ali, justamente por não se ter esse estudo técnico, né? Então, aí há discursos que deveria ser e outros que não deveria ser, tu tem para tudo, mas não é o momento de estar discutindo isso agora. Então, realmente, parabenizar aí a secretaria, a empresa que fez o plano, e a gente vamos adequando, né? E realmente a gente já vai ter uma ferramenta para que você possa implementar, então, as vias, a questão da drenagem, enfim, você tem um plano, umas diretrizes que vão te dizer como é que tu vai organizar a cidade daqui para frente, que não é fácil, porque tem áreas aí que você não consegue mais fazer uma calçada, né? Então, isso nem tudo dá de fazer, vamos fazer entre o ideal e o possível, o realizável ali, né? Então, parabéns a todos os envolvidos aí, presidente, parabéns pela condução da audiência. Obrigado, vereador. Só comentar que essa coisa da conversa com o plano diretor é, sem dúvida, fundamental. Esqueci de falar dele lá. E com a drenagem. Nós conversamos na medida do possível, o que foi possível, com o Conselho Municipal das cidades, com o Conselho de Habitação, né, o que foi possível conversar, fizemos reuniões específicas sobre isso. Então, definindo aqui uma série de diretrizes para o próprio plano diretor incorporar elas na sua, quando for fazer a revisão, né? Eles estão no momento lá até hoje. E qualquer alteração do plano diretor não depende mais só da Câmara. Hoje você tem que passar no Conselho da Cidade, audiência pública, elaborar o projeto de lei na Secretaria lá de Planejamento, e aí que vem para a Câmara. Então, isso tem que ser feito. Então, mas as questões que aqui dá relações à mobilidade são mais tranquilas de fazer e dá para fazer. No âmbito da Câmara. Obrigado. Mais alguém? Presidente, desde já agradeço a oportunidade, quero agradecer a presença dos vereadores, do Denis, do Nilton, Fabiano, Felipe, José Luiz Tancredo, né, que se interessaram em participar dessa reunião, que eu acho que é muito importante para o município, nosso desenvolvimento. Eu vejo muitas vezes, durante alguns discursos, na própria Câmara de Vereadores, falando sobre planejamento. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos fazendo desde o início, né, desde lá de 2022, né, nós estamos fazendo o planejamento. Então, isso é planejamento, né? Tu estudar, vir com os números, e aí, a partir daqui, nós damos as diretrizes necessárias para que o plano, como o próprio nome diz, é um plano, né? Não necessariamente ele vai ser totalmente executado, mas a gente tem a intenção de que ele seja executado, ele vai ser levado em consideração para as ações que o Executivo vai fazer daqui para frente. Então, eu acho que é muito importante esse planejamento que é tão criticado, muitas vezes, em discursos políticos, a gente está fazendo a nossa parte, que é o planejamento.
Então, algumas situações, e é importante a gente salientar sobre o que o vereador Felipe falou sobre a CCR, sobre o que aconteceu, né, com a CCR. Bom, a gente já vem discutindo isso com a CCR já faz alguns anos, e nós já tínhamos os exemplos de Pescaria Brava, Capivari de Baixo, Imbituba, Laguna, do que aconteceu. Simplesmente a CCR vai lá, muda os sentidos da via e não consulta município, não consulta ninguém. Aliás, nós fizemos uma reunião em novembro, se eu não me engano, onde algumas definições foram feitas e que algumas modificações não seriam feitas nesse momento antes que algumas obras estruturantes da própria CCR não fossem executadas, e infelizmente isso não aconteceu. Simplesmente na sexta-feira colocaram as máquinas na rua, fizeram as modificações, na verdade as modificações somente de sinalização horizontal, então não tem sinalização vertical, por isso obviamente que os veículos estão andando na contramão, mas na verdade não é na contramão, porque o que vale é a sinalização vertical e depois a horizontal. Não está tendo nem fiscalização da Polícia Rodoviária, inclusive, que eu acho que nem eles foram consultados dessas mudanças. E o que nós, como secretaria, fizemos? A gente notificou tanto a NTT quanto a CCR, né, que eles justificassem essa mudança sem antes fazer uma consulta prévia, e também entramos em contato com o Ministério Público Federal, solicitando uma agenda com o Procurador-Geral da República. Fomos comunicados de que já havia um procedimento instaurado na própria sexta-feira. Então, esse procedimento foi instaurado na sexta-feira e foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República de Blumenau. Por que de Blumenau? Porque lá eles têm um setorial que é relativo à concessão, né? Concessão, então, eles é que vão fazer a análise. Já entramos em contato também solicitando que marque-se uma agenda também com o procurador lá da República, inclusive ainda não foi respondido, como a gente não foi respondido ainda nem pela CCR e pela NTT, né, que já é de praxe, a gente já tem é costumeiro da CCR não nos responder, então a gente está fazendo os encaminhamentos que são necessários pela Prefeitura, a gente faz a nossa parte. O que acontece, que é muito importante a gente salientar, principalmente os moradores lá do bairro São Cristóvão, vereador Nilton e vereador Fabiano. Eu queria falar agora. Principalmente os vereadores do bairro São Cristóvão. Nós temos o loteamento JK lá, onde, por exemplo, os moradores do bairro, eles vão ter que sair, na hora que estão voltando do trabalho, voltando da aula, eles vão ter que ir até a Polícia Rodoviária Federal, adentrar na BR para fazer o retorno para o seu bairro. Olha bem, toda mudança que é feita pela CCR, e aí eles justificam as mudanças dizendo que é em relação à segurança viária. Concordo? Segurança viária, mão única, ok. Agora, como é que tu joga um trânsito de um bairro inteiro para cruzar em cima da BR? Que segurança viária é essa? Em nenhum momento consultou o município, em nenhum momento consultou as lideranças, Nilton. Se me permite, até esse era o assunto que eu ia tocar, não é o assunto nosso aqui, mas como surgiu, a CCR parece ter um contrato aí para evitar acidentes, eles têm que fazer algumas obras nesse sentido, né? E aí, se você tentar marcar alguma coisa com a CCR, eles têm que ir a Porto Alegre, eles não têm representação em Santa Catarina. Tá? Então, é isso que colocasse ali, não tem cabimento, porque aquele retorno que tem lá, quando tu te perde ali, ou tu não quer passar no pedágio, tu volta. Para te voltar um ou outro carro lá, uma vez ou outra, tu nunca vê ninguém usando aquilo ali, é raro. Agora vão colocar todo o trânsito do loteamento, lá é o JK. Né? Todo o trânsito do loteamento JK em cima da BR para fazer um retorno que não é feito para isto. Então, tem transtorno em outros pontos, mas se tem os viadutos, o pessoal fazer o contorno, paciência. Eu defendo o seguinte, tem que andar 3 km para fazer o retorno? Vai. Eu faço isso quando vou para São Martinho, vou lá fazer a rótula, não cruzo ali. Por que eu não posso andar 1 quilômetro de carro a mais? Então, isso é uma mania aqui do pessoal do Tubarão de ter que ir atravessar na frente de casa. Isso também. Mas ali não tem condições. Tá? E como é que vai ficar no verão? Que a fila vem até na Polícia Rodoviária. Como é que tu anda ali? Então, realmente, e aquilo ali não tem como. Se é para evitar acidente, ali vai ser o ônibus das crianças ali da escola, tendo que fazer aquele retorno todo dia, várias vezes por dia ali. Então, aquilo ali é um absurdo, né?
Então, o discurso de segurança ali não, bem colocado, ali não vale. Né? Só, já estamos falando sobre assuntos assim de trânsito, porque esse é um negócio que se a gente começar a falar, nós vamos longe. Né? Então, eu estou satisfeito, para mim, chega, senão nós vamos anoitecer aqui, né? Não, é importante essa discussão, Nilton, porque nós estamos sendo cobrados, né? A secretaria sendo cobrada. Eu recebi ligações na sexta-feira, o dia todo, no sábado, o dia todo. Vocês vereadores, no mínimo, o celular tocando o dia todo. E aí, muitas vezes, nós temos que explicar para a população que a responsabilidade e a competência da marginal da BR-101 não é do município nem do Estado, é do governo federal. E o governo federal, a gente já tem os exemplos, como eu citei, de Pescaria Brava, Laguna, Capivari, Imbituba, de que simplesmente vão lá, fazem as mudanças, não consultam os municípios, acaba gerando um conflito. A situação é cobrada do município, sendo que a gente não tem responsabilidade sobre isso, a gente não é consultado em nenhum momento. Um exemplo que eu liguei para o engenheiro responsável da CCR aqui, o Fábio, liguei e perguntei o que estava acontecendo. Não sei, porque a gente tem uma equipe aí, eles estão fazendo assim, então, por favor, tu me dá um retorno. Posteriormente liguei, não me atendeu, até hoje não me atende. Então, é esse o tratamento que a gente tem pela CCR, esse é o tratamento que a gente tem pela NTT. Infelizmente, quem sofre são os tubaronenses, somos nós aqui que a população vem cobrar da gente. Então, eu queria deixar isso claro, né, que a gente está tomando as medidas necessárias, né, secretário? Agora, infelizmente, a gente não tem a atenção necessária tanto do governo federal quanto da concessionária. Bom, quero agradecer, presidente, mais uma vez, né, por ceder essa casa para que a gente pudesse vir aqui trazer, né, todo esse levantamento dos trabalhos realizados da nossa secretaria. Agradecer aos vereadores que participaram aqui com a gente. E a gente sabe que é muito fácil, muitas vezes, aparecer pessoas para poder criticar aquilo que está sendo feito, não só da questão do agente político, mas também da própria sociedade. Porque, quando trata-se de algo que é voltado para um interesse público, que a gente precisa da opinião da população, para que eles possam estar participando, trazendo aquilo que é importante para nos ajudar a construir um plano, muitos desses não participam, mas depois estão apontando o dedo, mostrando que assim está errado, assim não deveria ser feito. E nós estamos aí há 2 anos dando condições da nossa população poder participar junto com a gente, nas audiências públicas que estão sendo realizadas, no próprio site, quando a gente abriu, para que eles pudessem estar colocando as suas sugestões, e isso acabou que muitas vezes as pessoas não participavam. Mas hoje estamos fazendo a última. Para chegar a esta última apresentação, tivemos outras, que chamamos a população para participar e colocar ali o que realmente tinha de desejo que poderia ser colocado, e não foi feito. E depois do bolo pronto, é muito difícil a gente chegar e querer mudar ele, né? Então, quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade a todo o nosso pessoal da secretaria, através do Charles, que incansavelmente, né, fica junto com o Ricardo aí buscando todas as soluções, porque nós, enquanto secretário, a gente acaba se envolvendo em outras questões dentro da secretaria que acaba não dando, né, a total atenção, assim como o Charles faz. E dizer, presidente, que já sou conhecido como o agente político das lendas urbanas. O plano diretor em 2003 aconteceu enquanto eu era presidente dessa casa e disseram, nós temos que fazer isso, então nós vamos fazer. E foi uma das metas de 2013 e nós conseguimos resolver. E quando fui chamado pelo então prefeito da época, o Juarez, e o vice Caio, eles disseram que nós temos que resolver o plano de mobilidade, que não sai mais, que isso não sai, isso há muito tempo a gente está tentando, disse, então vai sair do papel. E nós estamos entregando, né, esse plano de mobilidade. Então, posso dizer, né, no futuro, que fui um dos que conseguiu, de fato, tirar do papel e a gente poder apresentar para a sociedade. Agradeço mais uma vez e um bom dia a todos. Obrigado, secretário. Eu queria aqui agradecer ao senhor Ricardo, os vereadores, o Fabiano, que está aqui presente, o gerente Charles. Tenho certeza que hoje à noite também vai ser muito aproveitado, né? Realmente a última hoje, né? Então, tudo que já foi discutido, tenho certeza que vai trazer grandes melhorias para a nossa cidade.
Não havendo mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrado essa reunião que tratou do Plano de Mobilidade Urbana de Tubarão.